Olá, meu nome é Walter Sarro de Lima e em companhia do professor Dr. Luiz Manuel Gomes Júnior, trago a este evento um resumo expandido cujo título é o seguinte: a responsabilidade por dano processual nas tutelas provisórias envolvendo o crédito fiscal. Os procedimentos relacionados ao crédito fiscal são principalmente a execução fiscal, os embargos à execução fiscal, a medida cautelar fiscal e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesses procedimentos é comum e bem frequente a concessão de tutelas provisórias, tutelas concedidas pelo juiz com a nota da temporariedade e da reversibilidade, ou seja, essas tutelas podem vir a ser modificadas à luz de um exame mais profundo das provas. O nosso Código de Processo Civil, no artigo 79, nos artigos 79 e 80, ele fala de responsabilidade por dano processual no âmbito da litigância de má-fé. E essa é uma herança já do CPC de 73, que também tratava de responsabilidade por dano processual no contexto da litigância de má-fé. A doutrina tradicional, igualmente, vinha concebendo o dano processual como um instituto ligado à má-fé. E nós trazemos aqui no resumo expandido artigos do professor Barbosa Moreira, do professor José Olímpio de Castro Filho, no caso do professor Castro Filho, um livro, né? E também um artigo na Revista de Processo do professor Roberto Rosas. Nesses autores, nós vamos ver uma noção de dano processual ligada com má comportamento, com má-fé, com ilicitude. E o que nós propomos? Nós propomos com a devida vênia uma evolução para que o processo para que o processo civil possa aproveitar a evolução da teoria da responsabilidade civil no direito material. Nós entendemos que uma coisa é falar do enquadramento de uma conduta como litigância de má-fé, inclusive para os fins da multa prevista no artigo 81 do CPC. Mas outra coisa bem diferente é tratar da responsabilidade pelo dano processual. E aí nós dizemos que essa responsabilidade por dano processual não está necessariamente ligada à noção de má-fé. Nesse sentido, a doutrina, a legislação e a jurisprudência vêm evoluindo bastante. O próprio artigo 302 do CPC de 2015, aperfeiçoando a redação do antigo 811 do CPC de 73, previu o dever de indenizar, entre aspas, o dano processual, fecha aspas, na hipótese de reversão da tutela provisória, sem exigir qualquer elemento subjetivo do agente, menos ainda qualificado pela má-fé. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 692, seguiu essa linha, dizendo que a responsabilidade do segurado que recebe uma tutela provisória contra o INSS, ela é objetiva, de modo que se essa tutela vier a ser modificada, ele terá que devolver os valores que recebeu, ainda que os tenha recebido de boa fé. O STJ disse, aqui não há que se investigar esse elemento subjetivo, a responsabilidade é objetiva. Dito isso, nós entendemos que, bem filtrados, os elementos fundamentais para caracterizar a responsabilidade pelo dano processual são tão somente conduta, comissiva ou omissiva, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Tá? A culpa, embora seja regra na responsabilidade civil, não é integrante do conceito, já que o conceito pode se perfazer sem ela. E haverá essa responsabilidade processual objetiva por disposição legal expressa, por exemplo, aqui na tutela provisória, por exemplo, numa relação de consumo. Ou ainda, quando o dano decorrer de um risco assumido pelo agente, teoria do risco-proveito, prevista no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Ou ainda, quando o agente atuar divorciado dos deveres anexos à boa-fé objetiva, nos termos do 186 do Código Civil. Dito isso, nós concluímos dizendo que na reversão da tutela em procedimentos fiscais, a responsabilidade é objetiva, independe de dolo e culpa. O dano pode ser apurado e liquidado nos próprios autos, sem prejuízo da possibilidade de uma ação autônoma, caso inviável que seja feito nos próprios autos.